Boa noite. Boa noite, paz do Senhor, pastor Estevão. Aqui para quem está acompanhando a gente aí na transmissão, esse é o pastor Sandro, lá de Porto Seguro, e envolvido também com a obra missionária. Está aqui para compartilhar um pouco com a gente as impressões e aquilo que ele tem ouvido de Deus nesses dias. Bom, pastor, a gente está diante de um cenário aí que talvez no começo do ano ninguém esperava, né? Ninguém imaginava como ia estar. E acho que o mais complicado de tudo é que ninguém sabe como que a gente vai sair disso, né? Tem previsões aí de 1 mês, previsões de 3 meses, 4 meses, e a gente realmente fica refém de não saber como que vai ser, como que depois que acabar, quais vão continuar sendo as restrições. E aí eu queria saber do senhor, o que o senhor, já com tantos anos de experiência aí como pastor, como alguém que lidera um rebanho, o que o senhor tira desse momento e o que o senhor espera aí para o futuro? Bom, como você falou, é um momento que até bem pouco tempo atrás ninguém imaginava que iria acontecer, né? Então estamos vivendo algo atípico Uhum. e é tão atípico porque normalmente uma crise, uma questão de doença, uma praga, alguma coisa, até então acontecia em regiões únicas assim, né, num país, numa região de determinado país. E a pandemia não, a pandemia atingiu o planeta todo, né? Todos Uhum. os países estão enfrentando uma realidade única hoje, né? Questão de reclusão nas suas casas, o impacto na economia mundial também, né? Então, isso é geral, né? A gente vê o desemprego. Nós, por exemplo, vivemos numa cidade turística, tudo gira em torno do turismo. Sim. Então, a região hoteleira já demitiu em massa, É. tanto hotéis, restaurantes, empresas de turismo. Então, quando nós olhamos, porque ainda não temos uma noção 100% de tudo que está acontecendo, é algo preocupante. Mas, ao mesmo tempo, devemos confiar em Deus, né? Acima de tudo, Deus ele está no controle de todas as coisas, absolutamente todas as coisas. Sim. Então, temos que olhar como cristãos, nós temos que entender que Deus não perdeu o controle. Eu, particularmente, em nenhum momento me desesperei, em nenhum momento fiquei com medo, esse vírus vai nos atingir, vai nos pegar, ou qualquer coisa desse sentido. Todos estamos suscetíveis a isso. Qualquer um de nós, o vírus pode pegar. Alguns ele pode se manifestar, outros não. Dizem pesquisadores, quem realmente entende do assunto, né? Uhum. Mas como pastor também, a minha função é sempre levar uma palavra de esperança e justamente daquilo que tem nas Escrituras. Então, como cristãos, temos que olhar nesse sentido. Deus é o dono da vida, Deus está no controle de todas as coisas e, inclusive, hoje foi a meditação que eu postei nos grupos da igreja e outros grupos sobre os abalos de Deus. Então, lá em Hebreus, capítulo 12, fala que Deus abala reinos, abala nações. Então, nós cremos que Deus está abalando o mundo. E tem um ponto muito positivo nisso tudo. Eu creio que é um tempo de uma grande colheita para o Evangelho, Uhum. porque as pessoas estão assustadas, as pessoas estão amedrontadas, principalmente quem não conhece a Jesus. Então, uma grande oportunidade para nós, como igreja, levarmos esta palavra de esperança para elas. Amém. Amém. A gente precisa, o apóstolo Paulo, ele escreve lá em Efésios capítulo 5, no verso 16, dizendo que nós precisamos remir o tempo porque os dias são maus, né? Exatamente. Então, como que o senhor acha que a gente pode conseguir aproveitar esse tempo a nosso favor, especificamente falando a respeito de evangelismo, né? Como que a gente consegue usar esse tempo a nosso favor
de forma que não se torne um obstáculo, né? Porque a gente vê muitas discussões, às vezes, em redes sociais, as pessoas discutindo, e eu não tenho problema nenhum, mas às vezes a gente vê as pessoas gastando mais tempo discutindo tantos assuntos e deixando de aproveitar para remir esse tempo. Como o senhor falou, muitas pessoas agora estão prontas e abertas para receber a palavra. E às vezes a gente se pega em briga com outros crentes na rede social, porque um acha A e outro acha B. Então, como que o senhor vê que a gente pode fazer com que isso pare e a gente possa realmente aproveitar o tempo? Uma das questões, sim, eu vou dar como testemunha, né, de como eu tenho aproveitado. Eu e parte aí dos líderes, liderança da nossa igreja, tem aproveitado esse tempo. Como aconteceu, principalmente antes de chegar essa ajuda emergencial do governo, uma realidade foi a necessidade básica das pessoas. Sim. Então, como igreja, nós nos reunimos e estamos ainda fazendo um trabalho social bem forte, assim, voltado para as pessoas, né? Amém. Só que muito mais do que levando uma cesta básica, nós não podemos deixar a oportunidade de levar o pão da vida, né? O alimento eterno. Sim. Então, eu creio, assim, como eu falei, é um testemunho pessoal, nós aproveitamos muito esse tempo, particularmente esse tempo de quarentena, eu fiquei mais fora da minha casa do que eu estava antes, justamente porque nós temos que ir onde as pessoas precisam, né? É A verdade. igreja precisa estar onde as pessoas têm a sua necessidade. Nós temos essa oportunidade de suprir essa necessidade de uma forma muito positiva, né? Porque além da necessidade material, nós levamos o evangelho. Então, aqui, particularmente, nós fizemos uma colheita bem grande, assim, de pessoas assim, que se renderam ao Senhor Jesus através de um trabalho social que nós temos feito durante esse período aí de pandemia. Uhum. E outra maneira de nós focarmos e remir o tempo, que eu acredito, é a forma como nós utilizamos as redes sociais, igual você estava falando aí. Tanta discussão, às vezes crente brigando com crente. Tem uma ilustração do tempo de seminário na década de 90, que eu fiz seminário Instituto Bíblico Betel Brasileiro, e alguém já falou de uma ilustração que era assim, né? Tinha dois anjos, né, nas esferas celestiais batendo espada ali, lutando contra dois demônios. Uhum. E aí bate dali, lutando contra o demônio. Aí um anjo perguntou para o outro: você é o quê? Você é pentecostal ou você é tradicional? Não, eu sou tradicional. Aí o outro que falou: não, mas eu sou pentecostal. Aí dali a pouco eles deixaram os demônios de lado e começou a espada entre eles mesmo. Ou seja, eles Uhum. perderam o foco, né? A Sim. ilustração é isso, né? Então, brigando entre si, o reino se dividiu, né? No caso da nossa ilustração, os demônios tiveram livre acesso para fazer o trabalho que eles querem. Então, tem muita discussão que não leva a nada, como o próprio apóstolo Paulo fala lá para o pastor Timóteo, né? Para evitar falatórios e conversas que não levam a nada, são fúteis. Então, Uhum. temos que deixar um pouco de lado e focar naquilo que realmente é necessário. Então, meu ponto de vista seria esse aí, né? A questão de remir o tempo é realmente aproveitar. Como que eu posso ser útil, né? E, particularmente, toda manhã, a minha oração tem sido: Deus me ensina a ser útil, eu quero ser um canal de bênção na vida das pessoas. Então, coloque as pessoas certas no meu caminho para que eu possa ser esse canal de bênção. Amém. E aí, pastor, para a gente encerrar nossa conversa aqui, queria pedir então para o senhor deixar aqui para quem está assistindo a gente, talvez aí alguns pastores estejam assistindo essa live, e, e aí eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para esses pastores, né? Que talvez alguns de igrejas tão pequenas, que às vezes pensam ser inexpressivos nesse momento, ou que estão passando por grandes dificuldades por conta de tudo isso. E o senhor deixasse uma palavra de fé, de ânimo para esses pastores que estão, então, acompanhando a gente aqui pela transmissão.
Bom, ainda até antes de levar, mas dentro dessa palavra aí, de levar uma palavra de ânimo para esses pastores, você falou no início da nossa conversa aí sobre missionários retornando do campo, né? Igrejas que deixaram de sustentar por algum motivo ou outro. Mas eu creio que, como igreja, como mantenedores, olhar nesse sentido de igreja mantenedores, os missionários eles não devem ser os primeiros a serem abandonados. Na verdade, ninguém. Uhum. Se é um momento de recessão econômica, um tempo de ajustes assim financeiros em todos os sentidos, eu creio que abandonar não é o caminho. Assim, conversar. Por exemplo, você retornou do campo missionário, apesar que você faz um trabalho diferente lá em Tanque Novo, né? Não é, apesar de cuidar de vidas, né? Tem como Uhum. você ficar ao contato. Então, se há uma necessidade do missionário voltar do campo, cada campo é uma realidade. Mas eu acredito que através das redes sociais, nós podemos cuidar ainda de muitas pessoas. Eu, particularmente, eu cuido de muitas pessoas através das redes sociais. Pessoas Sim. que estão na minha cidade, pessoas que estão fora. Então, é tudo uma questão de adaptação. Essa pandemia não ficará para sempre. Isso Uhum. tudo vai passar. Se é um mês, se é 2 ou 3, nós não sabemos. Mas vai passar. A vida vai voltar ao normal. E o recado, essa palavra de ânimo aí para os pastores, independente do tamanho da igreja, da quantidade de pessoas, sabemos que cada um tem o seu trabalho, o seu cuidado, acima de tudo confiar em Deus. Procure sempre, veja quais as alternativas para o momento. Particularmente, eu estou fazendo um curso de Ministério Digital, então há tantas oportunidades serem feitas, porque crise é tempo de oportunidade. Então, não está lá no campo, não está, ou mesmo no campo, o que é possível fazer? Talvez até a fonte de renda seja uma outra, não depender somente de ofertas que venham de ministérios, né? Sim. Particularmente, eu não quero abandonar nossos missionários que nós temos no campo, que nós auxiliamos do sustento. Graças a Deus, mantivemos a oferta que sempre enviamos nesse primeiro mês, vamos ver no mês seguinte, mas queremos fazer de tudo para que eles continuem recebendo a mesma oferta. Não sabemos o que vai ser daqui 30 dias, Uhum. mas a palavra de ânimo é essa, acima de tudo, confiança em Deus, mas não ficar parados, temos que ser proativos. E eu tenho conversado com muitas pessoas, não só pastores, que estão aproveitando esse tempo agora. Vamos fazer cursos, vamos nos preparar melhor, até para uma nova geração. Então, nós, a plataforma digital da igreja, o que nós podemos fazer para melhorar. Antes de iniciarmos a nossa gravação, eu estava dando testemunho aqui de como melhorou até a questão dos cultos nossos, que antes tinham um determinado número de pessoas nos cultos presenciais, apesar de não parar os cultos presenciais, agora chega a ter 6, 7, 8 vezes mais pessoas cultuando a Deus, ou assistindo os cultos, ouvindo a palavra de Deus, pessoas que ainda não são crentes. Sim. Então, é uma nova oportunidade. Crise é tempo de oportunidade. Nós não Amém. podemos ficar acomodados, esperando, porque quem se acomoda, ele acaba murmurando até contra o próprio Deus. Sim. Então, pastor querido, se você precisou voltar do seu campo missionário, talvez você não saiba o que fazer com os missionários que estão no campo, eu não sei qual é a situação que você está passando, a sua realidade, mas Deus ele não perdeu o controle de nada. Amém. Essa orientação do Espírito Santo, ele tem um meio, tem uma saída. Lembro daquela viúva que veio até Eliseu, que o marido, sacerdote, havia morrido e deixado ela endividada. E ele disse: o que você tem em casa? E ela disse: eu tenho um pouco de azeite. E ele mandou ela pedir vasilhas de azeite emprestar, vasilhas para encher. Depois o milagre seria esse, né? A multiplicação Uhum. do azeite. Então, o que é que você tem que Deus pode utilizar para multiplicar? E quando nós saímos dessa pandemia que estamos vivendo, nós vamos ver que a igreja terá crescido,
o campo missionário ele não será abandonado, Amém. porque ainda que o missionário não esteja presente, ele vai estar dando apoio, porque internet, até onde eu sei, tem em todo canto. Você olha, você que veio do sertão, você sabe da realidade, é lá no sertão, é distante de tudo, mas as pessoas estão conectadas, então tem como acompanhar, tem Sim. como ampliar o alcance da palavra de Deus para essas pessoas. Amém. Isso não vai substituir a presença, né, do missionário, do Sim, pastor, sim. o contato pessoal, mas quando chegar o momento de voltar o contato pessoal, você vai ver que terá fortalecido a sua vida, o seu ministério. Então, não fique parado, não murmure. Nosso Deus é Deus de milagres. Amém. Ele pode fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Amém. Glória a Deus. Bom, pastor, muito obrigado aí pela participação com a gente, ter disponibilizado aí o tempo para participar aqui com a gente dessa transmissão. Que Deus possa abençoar muito vocês aí em Porto Seguro, senhor, pastor Antônio Iretti, toda a igreja aí, tá bom? Um abraço para vocês. Muito obrigado, viu, pastor? Eu que agradeço, um prazer aí participar, que Deus abençoe vocês também poderosamente aí, dê muita estratégia, sabedoria aí na Amém. condução aí do trabalho missionário, né? Não só no Brasil, mas no mundo aí. Cremos que é um novo tempo, é um tempo de Deus. Deus está abalando as nações, os reinos, para estabelecer a vontade soberana dele. Eu creio num tempo de avivamento que vem sobre o Amém. mundo. Em nome Amém. de Jesus. Grande Glória a abraço aí. Deus. Abraço, Valeu. pastor. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe também.